Pois é, cabe a gente, como imprensa, trazer uma reflexão, lamentar também, né, mas não dá tempo de ficar lamentando, né, trazer uma reflexão, tentar entender algumas situações, né, um ano em que os três grandes foram mal, né, o Campinense sequer passou de fase da Série D, o 13 brigou para estar na C, hoje, né, foi rebaixado, e o Botafogo, né, com tanto investimento, com tanta pompa também, né, com tanto apoio político, sequer conseguiu a classificação de uma forma trágica na última rodada, saindo ali do G4. Mas a gente vai se ater um pouco ao 13 Futebol Clube, recebendo aqui o médico do 13, Dr. Nelby Fernandes, para falar sobre alguns momentos em que realmente até se questionou, né, digamos, a competência do departamento médico do 13 Futebol Clube, até se, digamos, como não se tinha informação exata sobre esse ou aquele caso, doutor Nelby, até às vezes perguntava se a água do departamento médico era um pouco mais doce, que alguns queriam estar por lá, né, durante muito tempo, mas eu vi que o senhor acompanhou de muita atenção, né, esse material. Como torcedor, não acho que nem tem o que se comentar, né? Realmente é de se lamentar. Mas hoje o seu afastamento do 13 passa também por isso, né, pelo nome que o senhor tem a zelar, sobre o trabalho que o senhor sempre fez e, de certa forma, o futebol distou um pouco isso. Boa noite. Boa noite a todos. Exato, eu tenho um nome a zelar na cidade, sou médico há 33 anos, ajudo o 13 há muitos anos. E a gente sempre passou por problema do 13, porque, infelizmente, um clube não pode montar 2, 3 equipes por ano, contratar 50 jogadores. Tem que haver muito erro. Mas o que eu sempre bati, sempre bati, foi quanto à contratação, porque a função do médico é examinar um atleta e dizer se o atleta está apto ou inapto para jogar no clube. Só que, muitas vezes, contratava-se jogadores em cima da hora e alguns jogadores, o mais grave, chegava jogador com um contrato assinado via internet. Então, quando eu examinava, via que teve um problema, mas não podia fazer mais nada. Eu vou dar um exemplo que eu não posso deixar de dar. O atleta Romário, que veio do Ceará, o atacante Romário, chegou aqui no dia de Natal, com aquela toda pompa, como sendo um destaque para o 13. No domingo de manhã, eu de folga, fui ao estádio Presidente Vargas. Quando examinei o atleta estava com 3 lesões. Eu cheguei para o treinador, disse: treinador, como é que o senhor traz um atleta com 3 lesões, com 5 quilos acima do peso? E ele me respondeu que era um atleta que, quando melhorasse, ia ajudar muito ao 13. Aí eu perguntei se o 13 era o hospital para fazer aquilo ali. Então, nós não temos, o 13 não tem estrutura, o 13 é um time pequeno. Eu considero o 13 um time pequeno para Paraíba, nível do Nordeste. Então, começou aí. O maior problema que nós tivemos esse ano foi com o atleta Hudson. O atleta Hudson, ele é um jogador, no ano passado, fez uma campanha maravilhosa para o 13. Eu fui um dos que pedi para renovar o contrato. Ele não apresentou uma lesão. Mas esse atleta, ele passou mais de um mês para fazer a renovação. Acertava-se hoje com a diretoria, no outro dia ele chegava dizendo que tinha um clube da Série B do Maranhão, tinha um Botafogo de João Pessoa. Era um verdadeiro leilão, então, né? Ele fez um verdadeiro leilão no mundo de futebol. Então, fizemos o exame perfeito. No 13 começou a pré-temporada no dia 9. No dia 26 de dezembro, o Hudson já começou a sentir dor nas panturrilhas, porque ele não fez quase pré-temporada. Nós começamos a fazer exame nele, eu estou aqui com os exames. Começamos no dia 27 de dezembro. Entre 27 de dezembro e março, nós fizemos 6 exames entre ressonância e ultrassonografia. Ele chegou a dizer em entrevista agora, sábado próximo passado, em João Pessoa, que o 13 não tinha feito um exame dele. Eu digo mais, fazia-se os exames, mas eu não podia obrigar o jogador a jogar, porque o jogador dizia: eu estou com dor. E aí? Não tem nada que consiga medir a dor, né, e dizer não tem um aparelho para medir. Então, ele jogou algumas partidas do Campeonato Paraibano, como ele já vinha 2, 3 meses sem jogar, nos outros dias seguintes ele sentia dor muscular. E assim se ficou um ciclo. Só que estranhava que quando começou a Série C, ele não jogou a Série C, mas ele jogou a Copa do Brasil, jogou pela Tombense, jogou contra a Tombense, se apresentou muito bem, ia ter o Vasco, não foi, mas ficou chateado porque tinha empresários que ia vê-lo jogar no Rio de Janeiro, mas eu mostrava, não quer jogar a Série C, porque se jogar uma partida na C, ele fica impedido de ser transferido. E eu sabia que ele estava tentando ser transferido. E foi o que foi. Quando foi transferido, foi para um clube maior do que o 13 e ficou lá até hoje. E não tem lesão. É claro, ele queria ir para lá. Esses casos eles são peculiares e interessantes serem analisados, porque, de certa forma, se a gente for analisar de uma forma mais ampla, o que fica claro, doutor Nelby, é que, infelizmente, o que foi dito ali na matéria, até o Charles Wagner se emocionou, trazendo um desabafo ali naquele momento, porque ele passou por esse processo já desde o ano passado, né, em que a passagem do Vica
né, o ano passado, depois a passagem do Leandro Campos, né, e, consequentemente, a do Givanildo, mostraram que a diretoria do 13 deu muita autonomia para esses treinadores, tanto no momento de contratar, como no caso que o senhor citou até na entrevista hoje na Rádio Clube, digamos, na passagem do Campeonato Paraibano para o Campeonato da Série C, numa decisão contra o Botafogo, o treinador queria que os jogadores que ele já havia contactado viessem, né, a Campina Grande para acompanharem em loco esse jogo, quer dizer, como é que ficava. Isso aí foi comentado até na época, mesmo que de forma um pouco mais sucinta, né, que os jogadores do 13 que entraram em campo, boa parte já sabiam que não permaneceriam na equipe. Então, essa independência, essa liberdade e até, de certa forma, essa inocência que foi notada, né, no departamento de futebol e na administração do 13 como um todo, influenciaram, de certa forma, diretamente no seu trabalho. Influenciou em tudo. O ano passado, Vica chegou aqui no 13, ele fez a conversa que ele teve com a gente foi muito boa, antes do contrato. Depois ele jogou com o Campinense, deu aquela goleada de 4-0, então se entregou o 13 a ele. A chave com tudo do 13. Então ele mandou e desmandou. Mas foi aos poucos, as coisas foram aparecendo e o mais grave foi isso aí. Ele estava com 15 nomes contratados, o 13, Zé Wilton, correndo feito um louco na decisão contra o Botafogo e ele querendo que os 15 jogadores viessem se apresentar na semana que o 13 ia jogar contra o Botafogo em João Pessoa. Como é que ficava a cabeça desses jogadores que estavam decidindo um campeonato, um time que não era tão qualificado, mas estava jogando com raça, e ele queria que Zé Wilton trouxesse os 15 jogadores. Zé Wilton fez de tudo, mandou Joba suspender passagem, dizer que não tinha passagem, que não tinha hotel, mas que não trouxe os jogadores. Depois o 13 perdeu aquele campeonato dentro de casa, que foi uma fatalidade. Já tinha jogadores, Rafael Aidar, contratado, Charles Wagner, Chulapa, teve alguns que já tinham conversado com o Zé Wilton, e esses jogadores já tinham contrato para a Série C. Quando foi no sábado de manhã, nós estávamos no clube, o jogo foi na sexta-feira contra o Botafogo, nós fomos conversar sobre a Série C, quando o Zé Wilton chega, ele recebe uma lista com 90% da equipe que estava dispensada. E os outros 15 que iam chegar para esse lugar. Então, como é que já chega tudo contratado, já chega tudo com passagem, alguns jogadores vêm de carro de longe, então fica difícil para o clube fazer isso. Mas a diretoria aceitou. E Zé Wilton teve medo de dispensar, de mandá-lo embora na hora, porque teve medo, como ele disse, de desunerar o grupo e o time não render na Série C. E aí começou os problemas. Depois veio Leandro Campos e, por último, o Givanildo, que fez o que fez. Em relação ao Givanildo Oliveira, eu, pelo menos durante boa parte da permanência dele no 13, eu fui muito crítico até da forma hostil como ele tratava a imprensa e eu, pelo menos, tinha a ideia de que ele, digamos, com o currículo dele, que tanto se enalteceu, né? Isso não é que seja essa parte errada, mas esse currículo ele blindou demais a equipe. Né? Ele fazia com que o Givanildo fosse a esponja que absorvesse tudo, e ele sempre trazia para ele, então o grupo, de certa forma, não se sentia nem impressionado. Um grupo onde ele teve jogadores como Alan Bahia, que eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Trazido como uma grande referência para a equipe e que não rendeu, né? Não rendeu até porque jogou poucos jogos, ou pelo menos não jogou o número de jogos que se esperava dele, justamente porque deixou a desejar no momento em que se machucou. E aí eu queria que o senhor contasse um pouco a história do Alan, né, nesse contexto aí, também do Alisson, porque também passou a ser esse aí um jogador de referência para o próprio torcedor. Alan Bahia, eu vou falar primeiro, eu não participei da contratação dele, das conversas, não sabia. Esse jogador chegou na minha clínica para fazer exame, quando ele chegou vieram ele mais 4. Eu estranhei, quando eu o conheci, como ele estava fora de forma. E todo jogador que chega, eu anoto, digo, tem cirurgia, não tem cirurgia, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E eu faço um relatório e entregava ao fisioterapeuta e ao fisiologista. E eu fiz uma observação e deixei isso anotado lá no 13. Alan Bahia, o passado dele muito bom. Hoje nós temos que ter um trabalho especial, porque esse atleta está fora de forma, faz mais de 3 meses que não joga uma partida. Nem tão cedo esse jogador pode jogar. Tem essa informação. Com 8 dias, eu acho que ele estava no 13, o 13 foi fazer um amistoso em Caruaru. Eu cheguei e disse, sugeri, porque eu não posso mandar. Eu posso dizer se o jogador está machucado ou não, isso tem que tratar. Mas se o jogador está fora de forma ou não está bem fisicamente, não é obrigação do médico, é da comissão técnica e do treinador. E eu disse, olha, esse jogador não deve ir para Caruaru, porque se ele jogar, ele tem um risco de se machucar. Ele foi,
e na segunda-feira em diante já chegou com a lesão, com estiramento na panturrilha. E lá na frente, posteriormente... E essas lesões foram aumentando. Teve uns... Aí, quando chegou... Aí, vou falar mais sobre a Alan Bahia. Teve um dia que o treinador ia botar a Alan Bahia para treinar, eu chamei o diretor de futebol, o presidente não estava, o treinador, fisioterapeuta, gerente de futebol, nós fizemos uma reunião, eu com os exames na mão. E eu mostrando o que é que poderia acontecer com Alan Bahia e Alisson. E o treinador viu, ficou muito chateado comigo. E no final, quando eu saí, ele disse aos atletas que respeitava o departamento médico, mas a palavra final era dele e do jogador. E eu não pude dizer isso à imprensa, porque o certo era eu ter dito isso, chamá-lo, repreendê-lo, mas fui pedido pela diretoria que pelo não fizesse isso, porque o treinador poderia sair e o grupo estava na mão dele. Eu disse, tudo bem, como eu gosto muito do 13, eu vou aguentar mais essa. E disse assim, e ele disse que assumiria. E eu perguntei à direção, ele assume também o salário do atleta se ele ficar no departamento médico? Encostado. Aí continuamos trabalhando, e teve um dia que eu liguei, porque ele começava o treino mais cedo, eu liguei para o fisioterapeuta e liguei para o preparador físico. Não coloquem Alan Bahia para treinar com bola. E eu cheguei no campo, ele ia treinar, eu perguntei ao treinador, na frente de alguns diretores, o senhor vai colocar Alan Bahia para treinar? Ele disse, eu vou botar ele para aquecer. Se ele aguentar, eu boto. Eu digo, o risco de a lesão retornar é imenso. E a lesão voltou no segundo tempo e ele ficou chorando atrás da trave e eu fui lá e disse, eu não disse que você não jogasse? E ele não respondeu nada. No final, o treinador chegou para mim, na frente do treinador e do gerente de futebol e disse, doutor, eu disse a Alan Bahia que não jogasse. Ele jogou. Eu fiquei calado e depois perguntei, quem manda é o treinador, o médico ou o jogador? O jogador que se escala. O jogador treinou e se machucou e ficou até hoje sem jogar. Jogou, aliás, contra o CRB, todos viram o que aconteceu. Se arrastando, né? E causou aquela questão do Leandro. Quanto a Alisson, conheço o Alisson desde o final de 2004, quando ele veio para o 13, vindo do Rio Grande do Norte. Um atleta que tinha um maior respeito a mim, gostava muito dele, teve algumas lesõezinhas bestas no 13, fez um sucesso no 13, foi para o Criciúma, Bahia. Quando ele esteve no Bahia, ele teve uma lesão de ligamento do joelho. Ele ligou para mim, perguntando, dizendo o que é que os médicos iam fazer, o que é que eu achava. Eu disse que fizesse, que estava tudo certo. E tanto respeito que ele tinha por mim e a amizade que ele tinha. Quando foram contratar Alisson, eu disse, Alisson é excelente, muito bacana. Mas tem que ver que ele, se eu não me esqueço, ele faz 9 meses que não joga. Aí fui me informado que esse jogador fazia 3 meses que estava treinando. Eu disse, olhem direitinho se está. Não estava. Quando o Alisson chegou, orientei mais magro, uma musculatura bem melhor. Começou a treinar e eu orientei, fui orientando. E teve um dia que ia ter um coletivo, eu disse, você não entre no coletivo. Quando eu cheguei no coletivo, eu vi Alisson e perguntei ao pessoal, por que Alisson está aí? Foram fazer teste, mas eu disse que ele não entrasse. Não deu 10 minutos, Alisson voltou a se machucar. E foi para o departamento médico chorando, fui falar com ele, ele ficou de cabeça baixa e ficou calado. E deu no que deu. Pois é, são casos mais recentes. A gente sabe que, infelizmente, doutor Nelber, televisão, o tempo é mais curto, né, do que rádio, mas acho que a gente traz, pelo menos, assim, algumas informações importantes sobre jogadores chaves, né, que foram contratados justamente para isso, né, e que, infelizmente, não renderam da forma desejada. O que a gente, às vezes, fala, né, é a cobrança que o dirigente ele seja profissional. Porque, para ele ser profissional, acho que ele vai ter que largar a vida dele, isso ele não tem que fazer, não é obrigação dele, né, mas que tente profissionalizar mais, eu acho que os departamentos, para que não dependa só dele, ou que a cobrança não caia sobre esse ou aquele diretor, esse ou aquele presidente. Acho que nos últimos anos o 13 tem pecado um pouco, tem se falado muito em vaidade, mas também um pouco de inocência em departamentos, ou pelo menos em um setor que ele é muito específico. O futebol ele tem suas peculiaridades que a cada dia se renovam. Em alguns momentos, eu acho que a diretoria do 13, nos últimos anos, ela pecou por isso, né? Pela inocência. Muito amor ao clube. Muito amor ao clube e essa confusão que há entre ser, né, razão e ser emoção. Né? Mas a gente agradece pela participação do senhor aqui, né? Parabéns. Independente de afastamento ou não do futebol, né? A gente sabe da qualidade do seu trabalho aqui na cidade, isso aí eu acho que não tem que ser colocado em questão e que pessoas como você são necessárias no futebol. Lógico, também acho que é um desafio para o senhor diferir, né, o que é paixão, o que é razão, até mesmo no trabalho. Eu agradeço a você o espaço e pedir desculpa
a grande torcida do 13, sei que a grande maioria gosta de mim, mas que a partir de agora eu tomei uma decisão que não participo mais do departamento Metro 13. Vou torcer pelo 13, lógico, pago meu salário em dia, a minha mensalidade em dia, vou continuar torcendo, vou pagar meu ingresso, mas como eu queria no 13, eu não tenho condições. E para o que eu queria para o 13, como Metro 13, é quase impossível, porque o clube não tem condições de fazer o que eu queria. Então, eu peço desculpa a todos, mas do 13 eu estou fora. Tá certo. Então, eu agradeço ao doutor Nelby Fernandes e, de certa forma, isso é reflexo, né? A gente está tratando de um setor em específico, mas o que a gente cobra, de certa forma, justamente da profissionalização de alguns setores, né? O setor de marketing, né? O setor, justamente, de futebol, ele tem que passar por um processo justamente de profissionalização. Porque alguns outros não, patrimônio, tem algumas coisas que eu acho que dá para o pessoal ir levando, porque realmente são coisas mais, não vou dizer fáceis, mas coisas mais simples, né? Mas esses departamentos, né, são alguns dos que precisam passar justamente por esse processo.